Aula 59, expressões 1, 2026. Isso daqui. Se necessário, tire um print para começar a fazer os exercícios agora. Feito? Vamos começar então. São várias bocas aqui. Nesse exercício nós temos 116 bocas. Nós vamos fazer os exercícios do rosto de uma forma bem rápida e eu vou fazer as explicações durante esses exercícios. É este que é o nosso objetivo. Só um pouco. Boa noite! Tudo bom, né? Bom, vamos lá. Primeira boca, número 01, sem falar nomes e nada. São só exercícios que nós vamos fazer. Então, começamos aqui. Eu faço bem aqui um círculo e para isso eu vou fazer um quadrado para manter a proporção, para me forçar a fazer o círculo redondo. Bem no meio eu faço esse traço. Aqui, essa distância, eu repito aqui embaixo e aqui eu tenho o queixo. Como eu tenho o queixo, eu posso fazer aqui dois ângulos iguais, aí eu faço um terceiro e quarto ângulo e faz o fechamento da cabeça. Nós temos agora o tamanho da cabeça. Divido no meio e aqui está o olho da pessoa. Que não importa agora. O que importa é a boca. São exercícios de bocas. Boa noite, pessoal da rolagem. Então, o nariz não importa. Eu vou fazer esse nariz genérico. Entre o quadrado, ou o círculo, ou 2/3 da cabeça, e o queixo, entre o nariz e o queixo, divido em 3 partes. Eu consigo a altura da boca. Então, primeiro exercício, boca número 01. Eu olho muito para ela e tento traçar exatamente o que eu estou vendo. Essa subida. E aqui está. Ele está com um sorrisinho, né? Vou fazer uma marca aqui a mais, que não tem ali. Ele está feito. Esse exercício é importante vocês fazerem. O motivo de eu estar fazendo esse exercício com vocês é para que vocês façam, é um incentivo. Como que eu vou aprender a desenhar? Não é copiando o desenho, é fazendo exercícios. Oi, Nick Art. E exercício não é bem copiar desenho. É pegar alguma estrutura do desenho e criar em cima daquilo, fazer a mão em várias posições. Isso não é bem cópia, isso é exercício. Qual a diferença de cópia e exercício? A cópia vocês fazem sem pensar o motivo. O exercício é para vocês ganharem prática nesses movimentos e conseguirem usar quando for necessário, na expressão. Ó, faço a mesma coisa, inclinado, e eu já estou fazendo exercício de rosto. Viram? O exercício de rosto está acontecendo. E o Nick Art falou, boa noite, pessoas da rolagem. Aqui está. Bem no meio, daqui a daqui. Este meio aqui é o olho. O que importa para nós agora é a boca. Vou dividir em 3 partes e é aqui que eu vou pôr a boca. E a boca é a boca número 2, que ela sobe, faz uma leve curva para cá. Assim. Eu vou fazer uma volta que não tem ali. Eu vou pôr uma sombra que não tem ali também. Está feito. Exercício 3. Já estou fazendo direto, não fiz o quadrado. Mas eu vou fazer o quadrado porque eu quero ter certeza que o tamanho está correto. Linha de simetria. Este tamanho eu coloco aqui, que é a metade do quadrado. Então eu ponho o queixo, o tamanho metade do quadrado. Entre o nariz. Entre essa parte, o nariz e
o nariz e o queixo, divido em 3 partes, eu tenho a posição da boca. Bem no meio da cabeça eu tenho o olho. E agora a boca. Vou inclinar um pouco o papel para eu conseguir um movimento melhor da minha mão. E aqui está o risório. Esse S. E aqui eu faço menos assim. É um exercício libertador. É muito bacana. Vocês não precisam se preocupar muito com a cabeça. Podem fazer bolinha e fazer o rosto. Se não dominarem muito o rosto, certo? Mas se quiserem fazer o exercício do rosto, eu vou aqui insistir várias vezes e várias vezes aqui nesse quadrado. Mas quem ainda não dominou a técnica de fazer o rosto já está gravado. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma linha assim, ó. Nesse espaço, como se o quadrado estivesse virado para o lado. Assim. Agora a linha de simetria fica aqui. No meio desse retângulo. Viram? Muito fácil isso. 1/3. Ó, se eu dividir no meio, isso daqui, ó. Aqui dá 1, 2, 3 terços. Então esse é 1/3, é o queixo. Quem ainda não sabe fração, vai se bater um pouco. Bem no meio, eu faço essa entrada aqui, ó. E aqui está a cabeça. Daqui até aqui, bem no meio, está o início da mandíbula. E aqui que vai estar a boca que eu vou fazer agora. É a boca número 4. Deixa eu colocar o livro para vocês verem. Brute, desculpa, meu amigo, desculpa mesmo. Estou no exercício de bocas agora. Bru, não é brute. O corpo, nós já demos aula, mas está gravado, você vai conseguir encontrar no YouTube. É só entrar aqui no meu canal do TikTok, clica no link que tiver ali no meu perfil e você vai direto para a trilha da aula de corpo. Nesta calma, como eu estou dando agora, eu dei várias aulas, tá vendo? Nós estamos aqui em março, na aula 59. A aula de corpo foi da aula número... foi do dia 25 até... há uns dias atrás, até o dia 25 de fevereiro. Foi um mês de aula de corpo, certo? Então não vou dar aula de corpo agora. Senão a gente perde a sequência, mas já está gravado. Como o Nicarte falou, estamos na sequência. Certo? Por isso não vou poder, mas está lá. Obrigado por ter completado, Rafael e Nicarte. Rafael, por ter chegado aí. Olha, a boca número 4. Essa aqui. Numerada, bonitinha. Daqui até aqui eu divido em 3 partes. Nós vamos rever corpo, se quiser ver a aula ao vivo, assim, quando a gente ver... quando nós vermos roupas. Aí eu vou rever corpo. A gente vai rever partes do corpo que a gente vê. Pés e mãos. Aqui estão a boca. De expressão de boca. A gente vai fazendo exercício. Hoje é aula de exercício. Ó, tá aqui a boca. Nariz, linha de simetria. No meio eu faço esse movimento. Boto um olho qualquer. O corrugador. E aqui está a boca. O principal é a boca. Agora, número 5. Quadrado. É essa aqui, ó. Não, esta. 5. Vou deixar mais virado ainda. Lembra que eu fiz uma linha aqui inicial? Ó, isso está mais retângulo, né? Menos quadrado, tá maior. Essa linha eu deixei aqui. Vou deixar ela mais próxima do meio. Como se o quadrado estivesse virando. Deixa-me ver uma coisa. Vou ler todos os comentários do Nick.
E você vai ver o que não apareceu, tá? Nick, boa noite, Wilton Pessoas. Aí você falou 2 vezes, estamos na sequência de aulas, estamos na sequência. E depois falou, estamos na sequência 3 vezes, 4 vezes. E você terminou com, meus comentários não sobem. Talvez, Nick Art, você não esteja carregando os comentários, talvez esteja preso embaixo. Você pode sair e entrar de novo e você vai ver seus comentários. Eu acho que ela está vindo. Vamos lá. Essa linha é do canto porque a gente virou a cabeça. Foi isso que aconteceu. Foi uma falha do sistema. Aqui, ó, eu vou marcar bem no meio desse retângulo essa linha, por isso que já virou 3/4. Divido no meio essa distância, coloco aqui, deixando isso o meio dessa altura. Aqui é o queixo. Daqui até aqui, no meio, é o olho. Aí é o olho. E olha, o outro olho vai estar bem aqui. Bem nessa linha, porque ele vai ficar meio redondo, sabe? Aí, ó, o olho. Agora o nariz. Deixar uma bolinha assim e vamos fazer isso aqui, ó. Só isso do nariz. O que importa é a boca. Daqui até aqui, divide em 3 partes. A terceira parte é aqui. Nessa terceira parte, eu vou fazer desse lado esse traço. Subo até ficar bem apertado aqui, ó. Desse jeito. Eu vou fazer um beiço aparecer aqui. Assim, ó. Da parte de baixo, acho que vou deixar mais inclinado. Eu errei. Não tenha medo de errar. Todo mundo erra. Mais inclinado ainda. Mais inclinado que ali. O dente. Vou deixar o canino aparecer. Os incisivos. Feito. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer uma curva bem leve assim. E aqui, ó, eu faço um Czinho. E aqui está a arcada dentária. Essa foi complicada, né? A orelha no meio desse quadrado aqui. E aí está. De novo. Agora a boca número 6. Cadê a número 6? Essa daqui. Está completamente de frente. Vamos lá. Quadrado. Porque está de frente agora. Por isso é quadrado normal. Linha de simetria. Daqui até aqui, divido no meio, pego essa distância, coloco aqui e encontro o queixo. Aí está a mandíbula. Entre esses 2 pontos encontro o meio. E bem aqui. Eu vou colocar o olho. E o nariz aqui, ó. Agora, entre esse ponto e esse, divido em 3 partes. Pronto. Aqui está a boca, com um sorriso. Só que agora, o dente está aqui. E esse dente eu vou abrir essa distância. Quando eu abro isto nessa distância, isso que eu pintei de cinza, vou colocar a mesma distância aqui. Então, vou colocar o queixo para baixo. Isso vai esticar a pele aqui. E aqui embaixo está o dente. Ó, lembra que a mandíbula, nas aulas anteriores, a gente viu quando estudou o crânio, é menor do que a cabeça. Então, é daqui até aqui. E aqui é a ponta da mandíbula. E agora? Eu vou fazer o beiço assim. E eu puxo a curva desse jeito. E faço o fechamento aqui.
Olha como ficou. Próxima. É o número 7. Aqui está a cabeça. Só que na aula de cubos, a gente aprendeu a fazer o cubo levemente virado assim. Quem ainda não dominou essa aula, vai ser um pouquinho complicado. Não precisa se preocupar com o cubo. Se preocupe que a linha de simetria vai ficar inclinada assim. A bola é bola mesmo, redonda. Esse cubo é para a gente saber que esta linha vão ficar assim, desse jeito. Aqui é o meio, pega essa distância, coloca aqui, aqui está o queixo. Aqui vai estar a orelha. E aqui vai estar o nariz. Olha como é importante a linha de esboço. E agora, o olho fica nesta inclinação. E a boca nesta inclinação aqui. Próxima. Boca número 7, que está de perfil, olhando para o lado. Essa é a número 7. Por isso, ela está um pouquinho para baixo assim. Uau, Feitão, caramba! Valeu, obrigado, cara. E obrigado para você também, Nick Art. Nossa, o cara não para. Poder é poder, né? Vamos lá. Quadrado. Só que agora é perfil. Pego essa distância, divido no meio, pego essa distância e repito aqui. Ponho na metade e faço o queixo de perfil. Aumento um pouco mais para trás e agora está de perfil. Lembrando que é esta boca aqui. Divido daqui até aqui em 3 partes. E do nariz, no meio é o olho. E nesta parte eu copio o que eu estou vendo aqui. Num terço, ó. 1, 2, 3. 3 partes entre o nariz e o queixo. É bem aqui, ó. Valeu, Feitã. 53. Sem encostar na boca. Aqui está. E a orelha vem aqui. Vamos ao 8. O quadrado agora, olha, vem para cá. Olha a importância de fazer esses retângulos e quadrados. Olha como ajuda. Aqui está o quadrado. Pego a metade desse tamanho, coloco para baixo, encontro o queixo. E é bem aqui que vai estar o queixo. Logo, o nariz está aqui. A metade aqui. Vamos fazer um outro tipo de rosto, né? Metade, orelha. E agora vamos fazer essa expressão. Desculpe. Repetir. Daqui até aqui, divida em 3 partes. Bem ali. 3 partes. Aqui, a gente vai fazer um traço curvo para cima, inclina para baixo e puxa assim. Aí, recuado, faz o dente. Aí é só fazer o lábio. E faz algum olhar correspondente
Olha a diferença que ficou esse rosto e esse rosto. A proporção é a mesma, mas a forma como é feita mudou. Olá, alienígena! Perdeu o foco e voltou. Que bom que voltou. É quando minha mão passa na frente, às vezes ele ajusta o foco de acordo com a ponta aqui da lapiseira. Mas ele tá meio funcionando, não tá tão ruim assim, né? Próximo. Esse foi o 7. Não o 7. É o 7. 6. Calma. Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, eu errei alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde eu errei? 6, 7. Esse era o 15. Entendi. É aqui que eu errei. Esse é o 15. Esse é o 7. E esse é o 8. Pronto. 9. Oi, Pedrinho. Como é que você tá? Bom, você é o segundo que pergunta isso. Deixa eu mostrar. Olha. Quase que eu passo a senha para vocês se viram. Aí. Vamos lá. TikTok. Cadê você? Aqui. Abaixar o volume. Mensagens. Wilton. Olha só. Quando estiver vendo isso daqui, clica neste. Ué, cadê a iluminação? Tá ruim? Tá no máximo? Tá. Clica aqui. Pedrinho, as aulas estão gravadas, como o Nick Art falou. Aqui, ó, está a rede vizinha. Você vai abrir a partir do TikTok. O TikTok permite essas coisas. Isso, desenha comigo, Rafael. E é essa a intenção. E aqui, ó, estão todas as aulas. Que é aula de nariz, boca, olhos, olho mangá, cabeça inclinada, cubos. Cubo é muito importante. Está gravado até aqui no TikTok. Esferas, cabeça inclinada 2, 3, 4, proporção de corpo, esqueleto, triangulação de Delaunay, malha volumétrica, corpo de frente, de lado, corpo mais cheinho, criança, cheio de corpo. Montão. E essa aula vai para cá também, tá? Essa aula que eu tô dando é a aula 59. Eu tô atrasado no carregar. O último que eu carreguei é 56. A 57, 58 eu não carreguei ainda. Mas vou carregar. Hoje mesmo. Continuando, então. A expressão que nós vamos fazer agora é a 9. É essa aqui. Então, tá aqui, ó. Consegue ver ali, ó. 9. Ela está inclinada nessa inclinação. Por isso eu tenho que fazer um cubo nessa inclinação. Só que esse cubo, aula de cubos, vai ser visto de baixo. Assim. Isso é importante. Bem no meio desse cubo, faço essa linha aqui, ó. Coloquei um pouquinho maior aqui, um pouco menor aqui, por causa da perspectiva, né? Daqui até aqui, repito, a distância. Aqui é o queixo. Daqui até aqui, o meio é aqui. Então, aqui é o olho. Então, é aqui que vai estar a cabeça. E aqui que está o pescoço. E olha, a orelha está bem aqui, ó. Encostando aqui na altura do nariz, que esse aqui é a altura do nariz, tá certo? É bem aqui, ó, o nariz, beleza? Então, na altura do nariz, começa a orelha e a orelha sobe. E daqui, ó, ele vai lá para baixo. Faça uma sombra, nada de linha forte para não se perder. E pronto. Agora a boca. Entre o queixo e o nariz, divide em 3 partes. E é bem aqui que vai estar a boca. E é aqui. Que eu faço este movimento seguindo estas linhas aqui. E é isso que vocês vão falhar.
vão falhar no desenho do cubo. Vão falhar na inclinação do cubo. E olha, se errou, se não deu certo, já sabe o culpado. O culpado é esta linha aqui, ó. É essa inclinação. Obrigado, Feitan. É essa inclinação o problema. Então, volta em cabeças inclinadas e em treino de cubos. Enquanto não dominar cubos, não vai conseguir fazer isso daqui. Cabeças inclinadas, ó, bem aqui. Pessoas, tronco, abdômenes, corpo de frente, de lado, corpo em ação, proporção, anatomia clamp, que é anatomia mangá, esfera, cilindros, cabeças inclinadas. Olha quantas aulas eu dei. 4, 5, 6 aulas só de cabeças inclinadas. E de cubos, olha quantas aulas eu dei. Cubo 1, cubo 2, só de cubos. Cilindros, esferas, tá vendo? E eu falei, cubos vai ser importante para tudo. E é sério, cara, é muito sério. Enquanto não dominar a volumetria, você não vai conseguir fazer este rosto aqui. E aqui está o 9. Vamos ao 10. Oi, Key Arts, como é que você tá? Ó, inclinei. Key Arts dá aula, o cara é um artista de mão cheia. A única coisa chata é que ele deixa uma musiquinha de fundo quando dá aula. Mas fora isso, as músicas são boas. Mas ele deixa o som alto. Tô criticando o Key Arts! Mas o cara dá uma aula muito boa e desenha muito bem. As músicas não são chatas, são boas. Ó, fiz retângulo porque me distraí. Isto tem que ter o mesmo tamanho que isso daqui. Eu pego esse tamanho, coloco aqui, divido no meio, pego esse tamanho e coloco aqui. Porque, olha, eu estou dividindo em 3 partes. Lembram? Proporção de cabeças. Porque aqui, ó, é o cubo. Aqui é o centro. O Key Arts dá aula igualzinho eu. Aí tá. Aqui, ó, é o queixo, linha de simetria, e aqui é o nariz. Deixa eu ver, qual que a gente tá fazendo? É o 10, né? É o 10, isso aí. Então vamos fazer um nariz de ponta, assim, ó, como quem não quer nada, assim, de ponta. Porque não importa o nariz. Importa saber que daqui até aqui no meio fica o olho. Bem aqui, ó. O olho fica aqui. Não importa o tipo de olho. O queixo, ó. O queixo tá bem aqui. Lembra que a orelha tá na altura do nariz e fica no meio dessa face. Aí está a orelha. E aqui tenta encaixar a esfera. E agora vamos ao que importa. Lari, obrigado! Eu tentei, bem-vindo, continua tentando. Não tenha medo de errar. É o medo de errar que nos segura. Agora, a boca. Ensina melhor que professor particular. Vairon BR, seja bem-vindo. Daqui até aqui divido em 3 partes. Só que eu vou fazer uma coisa, eu vou abrir a boca, lembra? Aqui, ó, é o dente. A elipse, porque a mandíbula, não, o maxilar é maior, ó. Aqui está o dente. O dente está bem aqui, ó. Tá vendo o dente? Aí. Mas eu vou abrir a boca. Eu vou abrir até aqui, ó. Se eu abrir até aqui, o queixo vai abrir até aqui. Por isso, esse queixo vai aqui para cá. Bem aqui, ó. Ele estava aqui e foi para cá. Isso quer dizer que isso daqui vai estar esticado para cá. Olha, o queixo estava aqui. Quer dizer, o queixo não, a bochecha estava aqui e esticou para cá, do zigomático até o queixo, ó, a bochecha esticou. Viram? E é isso que aconteceu. Agora, a boca toda esticadona, faço essa volta. Aqui aquela elipse esperta da mandíbula. E aqui aquela entrada, que é igual esta, mas para o outro lado. Ó. Olha, é verdade. Deixa eu mostrar a técnica que ele falou. O Eu Tentei acabou de falar que está usando a técnica de 2 lápis para medir. A técnica é essa daqui, ó. Quem sabe mexer em hashi fica melhor ainda, ó. A técnica é essa, tá? Não é assim que segura hashi
Mas, ó, a técnica é essa. Vocês pegam isso daqui, ó, ou assim, ou segurando o hashi, que eu já esqueci como faz. Até esqueci como faz aqui agora. Aí, consegui, ó. Vocês têm essa distância. Ó, essa distância. Eu coloco ela aqui. Olha, eu tenho essa distância até metade, eu coloco aqui. Aqui seria o queixo aumentou. Tá vendo, ó? Se torna um compasso para medir. Entenderam a ideia? É isso que eu tentei e falou. Agora. Oi, Azéia, tudo bem? Seguinte, você vai entrar depois aí, ou antes, se quiser, no meu canal, tá? Para entrar no meu canal, você já sabe, né? É só clicar aqui, ó. Você entra aqui, e você vai ver todas as aulas que eu dei gravadas aqui, ó, no YouTube. Clica neste. Aí vai ter que abrir o navegador, vai ter que permitir tudo. Se bloquear, você tem que permitir, porque ele vai abrir isso aqui, ó. E aqui está a aula de anatomia que você pediu. Tá vendo? Ó? Proporção, esqueletos, anatomia, troncos, crânios, tórax, Frederic Delavier. Olha só, estudo de corpo de frente, de lado, os músculos. E eu vou fazer a anatomia e músculos do rosto, já fiz, vou carregar. Que é a aula número 58. Todas as aulas são gravadas. Desde o dia 1 até hoje. Tudo isso foi dado de aula. E vai ter mais aulas ainda, ó. Vai ter aulas ainda de mãos, pés, roupas, de animais e de perspectiva. Vai ter aula até o final do ano, beleza? Mas eu não vou poder dar essa aula que você pediu agora, porque eu já dei. Continuando. Próxima. Não, peraí. Esse daqui. Vou pôr a língua. E eu vou pintar com degradê, ó. Degradê. Isso também é difícil. Tem que fazer aquele exercício que eu já comentei. Esse aqui foi o número... Deixa eu ver. 9. Nossa. Acho que eu fiz um outro qualquer aí. Qual que eu fiz? Era para fazer o 10, né? Eu me perdi. 9. Eu fiz um outro. Eu fiz o 16. Tá, tudo bem. Eu tinha feito o 15 ali. Por isso que é tão bom ter número, né? Leon 25. Valeu. Seja bem-vindo. Tá, o 10. Ó. Cubo. Virado. Para baixo. Assim. Linha de centro. No meio. Pega essa distância. Coloca aqui. E aqui é o queixo. Aqui é o meio. Aqui, ó, é a altura do nariz. Então, bem aqui, tem o nariz. É o 10, né? Então, daqui até aqui, divido no meio, e daqui até aqui, um metade divido no meio, que vai dar no meio da cabeça, é onde vai estar o olho. Então, aqui é a sobrancelha e aqui é o olho. Logo aqui, ó, que vai estar o esfenoide do olho. E aqui o queixo. E como o nariz está na mesma altura da orelha, olha o cubo, a orelha vai estar aqui. E agora eu vou fazer a boca número 10. E esse aqui eu tenho que ligar naquele canto. Nós falamos desse músculo ontem. Bom, agora vamos fazer o 11. Como é um exercício, hoje é aulas de exercícios. Ih, desfocou de novo. Espera um pouquinho. Eu acho que aqui tem um erro. E agora melhorei o foco. Ótimo. 11. 11 é este. Mesma coisa. Mesma posição, mas um pouquinho mais virado. Vou diminuir um pouco aqui. Não, é para cima, não é para baixo, na verdade. Assim, ó. Tá vendo? Ó? Mudei a posição do cubo. Treinem cubos. Aqui é o meio, porque facilita o movimento. E vamos fazer o 11.
que é esse aqui, ó. Não, esse, 11. Bem fácil. Queixo, bem no meio aqui, ó. Orelha, entre esse e essa orelha. Aqui eu divido no meio, pego essa distância e coloco aqui, aqui é o queixo. Daqui até aqui no meio é o olho, porque o olho fica no meio da cabeça. Então o olho vai ficar bem aqui, e aqui nessa linha que eu fiz. A orelha fica daqui para cima, porque essa reta é a localização do nariz. E aqui eu divido em 3 partes, porque é bem aqui que vai estar o exercício da boca 11. Eu estou inclinando a mão assim para vocês conseguirem ver, tá? Desconfortável para mim, mas é importante vocês verem surgir. Aqui está o queixo, aqui está a orelha, e então tem que ligar isso daqui até ali, ó. Inclinei, inclinei. Aí está. Nossa, 1.686 curtidas, é bastante. Bom, próxima. 12. Mesma posição. Então é o mesmo cubo. Linha de centro. Divida no meio, pega essa distância, repete aqui. Depois essa aula vai estar gravada, vocês vão poder ver calmamente. Ó, bem no meio fica a orelha, então isso aqui liga para cá. Vamos fazer uma outra pessoa agora. Bem no meio a orelha. Daqui até aqui, divido no meio, encontro o olho. É o 12, né? O que importa é essa parte. Divide em 3 partes. E aí vai. Olha só. Como a linha está inclinada assim, é a mesma inclinação do olho. Isso é importante, gente. A maior coisa que vocês erram é isso daí. É, exato. É quase o método Loomis. Tem razão. A gente viu o método Loomis, lembra? Então, vocês aplicam todos os métodos que puderem. Um dos métodos que eu apliquei foi o Loomis. Certo? Mas é quase igual, isso aí. O cubo é mais para vocês saberem a inclinação. E é um treino para no futuro, quando a gente começar a fazer projetos, vocês usarem cubos para fazer insetos, por exemplo. Ó, não é só perspectiva. Esse cubo vai ajudar a fazer motos, rodas, motores e aviões. Por isso se acostumem. Porque ele vai para além. O Kim um dia ensinava com cubos. Tá? Olha só. O avião é com cubos que faz isso. Criação de personagens, insetos e outras coisas. Olha. Tem as linhas aqui, tá fraquinho, mas tem linha aqui de cubos. Vocês não estão vendo. Aqui também é feito com isso. Então é importante iluminar isso. Ó, esses desenhos tem que iluminar o eixo X, Y, Z. A gente vai ver muito, muito, muito. E é por isso que eu insisto. Então, Viron, BR, não é bem o método Loomis, mas tem método Loomis aí sim. Tenho sim, Kali. Pegue minhas primeiras aulas do dia 0 e começa aqui. Veja o epílogo, traço, curva, elipses e treina, como estamos treinando isso daqui. Lembre-se que para chegar aonde eu estou aqui, eu levei 60 aulas, 59. Então é aqui, ó. Toda essa parte inicial até a cabeça Loomis, passou-se 7 aulas. 7. Então, treina. Treina cada aula como se fosse uma aula da semana. Leva a sério. Você vai conseguir, cara. Sério. Mas tem que treinar. É forçado mesmo. Vamos lá. Onde que eu estava? No número 12. Então, aqui está. Ó, a inclinação é essa. É essa inclinação que eu vou deixar. Mais ou menos a altura do olho.
eu vou fazer esta volta para cá. Colocando 1, 2, 3. É o segundo. Aqui. E esse vem para cá. E esse para cá. Espera aí. O 12 é esse. Ele está virado assim, ó. Esse está virado para cima e o 12 está virado para baixo. Desse jeito. Vamos ver que horas são? 20h41. Ainda temos alguns minutos. Vamos continuar. 13. 13. Nós tínhamos feito um com cigarro na boca, né? Cadê? É o 15. Este. Vai ser com cigarro na boca também, mas de perfil. Nós fizemos um de perfil. Este. Então, vamos fazer mais um de perfil. O 13. Lembre-se da programação visual. Tudo isso tem a ver com programação. É tipo uma escrita. É um treino. Esquerda para direita, de cima para baixo. Esquerda para direita, de cima para baixo. Então vamos lá. Tá aqui. Virou. Olha a inclinação que eu dei. Só que eu quero dar uma leve inclinação. Acho que eu vou. Certo? Então, olha. Ele vai virar um pouquinho para cá. Olha só o que eu fiz. Eu deixei um espaço aqui. Só isso. Pego essa distância. Posso fazer isso também. Eu acho que vai ser legal. Ó, inclinei as duas retas. Tá vendo? Ele vem para cá e dá uma inclinada assim. Acabei de inclinar a cabeça. Divido no meio. Pego essa distância e coloco aqui. Mesma inclinação. E aí está. Bem no meio fica a orelha. A orelha é bem aqui, ó. Bem no meio, assim, ó, na horizontal, fazendo um traço assim, meio assim, entendeu? Não meio assim. Daqui até aqui, bem no meio, é aqui. Daqui até o queixo, bem no meio, eu faço um sinal de maior e depois eu faço o fechamento assim, ó. Aqui vai estar o nariz, porque esta linha é a do nariz. E aqui, ó, está o outro olho. Boa noite, Felipe! Quanto tempo? Aqui vai estar o olho. Apaga de leve. E aqui vai estar o queixo. Olha que legal o queixo. Aqui, ó, o queixo, a boca. Só que nós vamos dividir entre o nariz e o queixo em 3 partes. E é aqui que nós vamos pôr a boca. Que é a boca número 13. Essa aqui, ó. E aí vai. Apago, me concentro e faço exatamente o que eu estou fazendo. Assim. Lembre-se, não tenha medo de errar. Ó, sobe e vem para cá. Ó como funcionou. Tigrinho, nós vamos ver cabelo, não se preocupa. Aqui, ó. Depois de a gente ver expressões, no dia 8 a gente vai ver caricatura, depois vamos ver a caricatura de acordo com o Júlio César, depois o Robert de Jesus. No dia 11, nós vamos ver a primeira aula de cabelo. E isso aí, Vairon. É com erros que nós aprendemos. Obrigado. Então, Tigrinho, você vai ver cabelo. Eu tenho algumas aulas de cabelo perdido aqui no TikTok e lá no YouTube do ano passado. Mas esse ano eu quero dar muito mais aulas para vocês. E aí tá uma cicatriz aqui. Pronto. Aqui tá o outro sujeito. Eu faço um monte de personagens diferentes. Nunca o mesmo personagem. Só que todos estão carecas. Vamos ver o... Não vamos ver mais nada. Amanhã, vamos ver. 12... 13, a gente viu até o 13, contando o 15 e o 16. Então, mais uma, 14, para dar o 15 e o 16. 15 e 16. Ah, o 14 nem tem graça, né?
Vamos ver o 17 como tá. 17, boa. Ó, o 17, ele está inclinado assim. Desse jeito. Esse daqui eu divido no meio. Pego essa distância e coloco aqui. Olha só. Virou de um cubo para uma caixa. Agora Faço a linha do meio. Em homenagem ao tigrinho, vamos pôr cabelo nesse daqui. Vamos lá. Esse vai ser com cabelo. O que o tigrinho falou. Aqui vai ter o nariz. Entre aqui e aqui vai ter o olho. Já tivemos aula de olhos e vista de cima, né? Então não vou falar muito sobre isso aqui, só vou fazer. Aqui é o corte e aqui está a cabeça, bem aqui. O que nos importa é essa parte aqui agora. Divida em 3. Valeu de novo, Feitano 53. Divida em 3 partes. Essas 2 partes eu vou abrir, porque esse é o 17. Para abrir, eu vou abrir bastante, até a altura do queixo. Então vai abrir até aqui. Aqui, ó, na distância do olho, seguindo essa curva, faço essa curva assim. E aqui está a boca. Ó. Que boca enorme que eu fiz. Assim. Deixa eu refinar. O dente. Lembra-se, mandíbula. Aula de cilindro. Aqui está o dente. Ó. Elipse assim. Isso que eu fiz. Certo? E o dente de cima? Aqui está. Fazer um pouquinho diferente. Já que a última, estiquei. E veja. O quanto abriu? Abriu esse tanto aqui a boca. Eu pego essa distância e coloco aqui. Daqui para cá. Não, é daqui, ó, do queixo para cá. Ele abriu até aqui. Entende? A mandíbula abriu. E isso vai até metade dessa face. E a orelha está nesta linha aqui, ó, na mesma linha do nariz. Aula de cabelo antes do tempo para o tigrinho. Careca básica. Pescoço. E a partir da careca básica eu escolho o tipo de cabelo que eu quero fazer. Por exemplo, eu posso fazer puxando aqui o cabelo como se eu fosse pentear, ó. Acabei de fazer um S. Saindo daqui como se eu estivesse penteando, ó. Um S. Penteando. E o S. Daqui eu desço. Penteando em volta da esfera. Aí a gente volta na aula de esfera. Sem a aula de esfera, nós não vamos conseguir fazer, é sério. Essas voltas de forma bem legal. E aqui, ó, eu posso puxar isso daqui, ó. Puxo. Assim. Agora, pego a borracha e apago tudo. A borracha é um instrumento de desenho. E agora eu refino. O esboço é muito importante. Ó, o cilindro e a esfera, o corte, o olho também tem aquele estudo de esfera. Vocês têm que voltar à aula de esferas. Olha como funciona. Para-choque, aula de orelha. O Y interno funcionando e as linhas que a gente acabou de aprender. A gente vai ver depois mais sobre isso, tá? Por hora, isso é suficiente. Isso é só uma amostra grátis de cabelo. Depois a gente vai ver cabelo com intensidade, tá? Então, gente,
Amanhã nós vamos ver Scott McCloud. Vai ser isso daqui, ó. Vocês tiraram foto para treinar os outros, né? Para entender. Nós vamos ver isso daqui. A teoria de Scott McCloud de expressão. Uau, Rafael, você tá rápido. Parabéns. Eu sei que eu fiz rápido. Mas é para o pessoal poder pausar depois no YouTube e tudo, né? Então tá. Aula que vem. Ó, vocês tirarem print da página aqui, tá aí. Aqui está. Scott McCloud, expressão 2. A gente vai ter uma continuação dessa aula. Para tirar print, vocês fazem assim. Ó, aqui tem umas aulas no YouTube, quem não quiser tirar print, vê depois quando eu carregar. Olha, se vocês puxarem para a direita, ou é para a esquerda? Não, é para a direita. Ó, a imagem desaparece. Como desaparece a imagem, agora vocês podem tirar print. Aí usa o método se vocês tiverem. Tem gente que quer o quadradinho aqui e aparece aqui, copiar páginas. Tem outros celulares que tem que clicar, esses dois juntos. Entende? Aí, cada um é cada um. Rafael, desculpe ir rápido, mas é porque a gente deixa gravado para poder ver depois na velocidade que quiserem. Exatamente. Segue o que o Rafael XL falou. Não tenham medo de errar. Façam. Façam. E façam, e façam, e façam, e façam. Certo? Até amanhã.